Olá, pessoal, tudo bom? Então, eu sou a Frida Nosaki e aqui vamos à nossa segunda aula do curso Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 8, que tem como tema o desenvolvimento dos trabalhos finais de graduação de vocês. Bom, pessoal, essa segunda apresentação da nossa fase virtual, né? Porque já produzimos bastante nos encontros presenciais até março. Bom, essa nossa segunda apresentação dos encontros virtuais, como combinado, vai tratar da forma de apresentação, da forma de escrita dos nossos conteúdos já desenvolvidos, né? Então, já fizemos exercícios para caracterizar o nosso tema, desenvolvemos e conseguimos redigir a nossa problemática, nossa justificativa, já tínhamos avançado bastante na revisão bibliográfica e no recolhimento de referências, certo? E agora nós vamos aprender como colocar isso num texto acadêmico correto, completo, que não falte nenhuma informação e simples, né? A ideia não é sofrer. Vários momentos a gente escuta, né, como professor que tem o fantasma das normas ABNT, que a gente tem que passar o pente fino nos nossos trabalhos para ver se eles estão atendidos. Na verdade, todas essas normas, elas fazem sentido para deixar o trabalho legível, para deixar muito claro a fonte das informações que a gente está utilizando, para que a gente possa debater o conhecimento que está sendo gerado e apresentado ali com clareza. É isso que os textos científicos querem, é isso que a comunidade acadêmica quer. E as normas estão aí para ajudar isso, não é para atrapalhar. É, tudo que a gente não conhece, a gente teme, né, e fica com medo de se atrapalhar com isso. É por isso que a gente vai conhecer, que a gente vai perder esse medo de conhecer as regras e vai usar desde a hora de escrever, de colocar lá no papel as nossas ideias, os nossos desenvolvimentos, as nossas leituras, isso já vai estar presente, certo? Então, aqui, para esse encontro de hoje, nós vamos fazer o seguinte: vamos falar primeiro da estrutura de um trabalho acadêmico. Tudo isso também é normatizado pela NBR 14724. A gente vai entender quais as partes um trabalho acadêmico tem, no caso, a nossa monografia de trabalho final de graduação, certo? Para conseguir completá-la e para conseguir colocar no lugar certinho, né? Para todo mundo achar bem fácil a informação que procura quando pegar o nosso trabalho. Depois nós vamos falar sobre citações em documentos e referências que são normatizados pela NBR 10.520 e a NBR 6023. A 10.520 para citações em documentos e a NBR 6023 para referências, né? Aquela parte que a gente também conhece como bibliografia, em que a gente lista todos os trabalhos que a gente usou para citar no nosso texto, certo? Então, ao final, vamos falar de algumas outras normas técnicas úteis ao TCC para desenvolver partes específicas do trabalho. Mas, em geral, uma coisa muito importante que a gente já pode refletir desde já. Essas normas, elas regulam o conjunto de trabalhos de toda a comunidade científica brasileira. No entanto, cada instituição, né, cada núcleo de estudos pode ter seu próprio manual, sua própria normativa, seu manual de redação. O que é válido ali? Qual é a flexibilidade? Nós estamos numa instituição que não é nem tão flexível que a gente possa, por exemplo, entregar trabalhos em qualquer formato,
mas também nem tão rígidas que vão rejeitar trabalhos se eles não cumprirem ipsilíteres cada item das normativas. Na verdade, vocês conseguem, no site da Univap e na página da FEAL, vocês já conseguem, junto às regras do TFG, a normativa, né? O nosso manual de redação na Univap. E vocês vão poder ver que ele é bem tranquilo em relação a essas regrinhas. Então, não há por que temer. Aquele é o documento que nos rege. Né? Então, dúvidas, se vocês tiverem ao longo do trabalho, consultem o manual para essa monografia, consultem o manual da Univap, da FEAL, porque ele é mais fácil, está compiladinho, é mais fácil de achar as informações do que em todo o conjunto de normas, certo? Mas como vocês já estão com o pezinho fora, né? Vocês já estão se formando, eu preparei essa aula pensando em mostrar, apresentar para vocês as normas gerais. Por quê? Depois vocês querem enviar o trabalho para um concurso, vocês querem entrar com um projeto de pesquisa no mestrado ou outra referência de pós-graduação, vocês já têm essa bagagem com vocês. E nada do que está aqui trai o que está escrito na normativa da Univap, certo? Nada que a gente vá tratar aqui é diferente do que está lá, certo? É só um pouquinho mais detalhado, né? Um pouquinho mais completo essa parte da normativa da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que redige todas essas normas brasileiras que a gente vai citar ao longo dessa apresentação, ok? Vamos lá. Primeira parte, né, regulada pela norma 14.724, explica o que é a estrutura de um trabalho acadêmico. Isso é bem importante para a gente saber o que vai aonde. Vocês, até nosso último encontro presencial, estavam produzindo fichas, ok? Fichas com conteúdos específicos. Vamos supor agora que a gente tem que organizar essas fichas na ordem correta de apresentação de um trabalho acadêmico. Então, é essa a normativa e este é o resumo, a síntese, essas chaves são a síntese de como a gente precisaria organizá-los, certo? Então, primeiramente, a gente tem uma divisão de parte externa e parte interna. Da parte externa, a única obrigação é que a gente faça uma capa, e pela capa a gente tenha informações completas sobre a autoria, data, lugar, o que é, do que se trata, qual é o título, né? E também podemos ter, opcionalmente, uma lombada. O que é uma lombada, pessoal? É aquela partezinha lateral de uma encadernação. Quando a gente tem uma capa dura, né? Uma encadernação rígida, a gente tem aquele filetinho lateral. Se o trabalho tem mais folhas, ele é mais grosso, mais largo. Se o trabalho tem menos folha, ele é mais fininho. Mesmo assim, tem um espacinho ali que na estante de livros é o que vai ficar visível. Essa é a lombada. Então, ali, se a gente quiser, tem também a possibilidade da gente colocar o título, o nome do autor, a data. E isso numa biblioteca, por exemplo, facilita bastante a gente encontrar os trabalhos desejados, né? No entanto, pessoal, é bem comum a gente entregar estas versões em espiral. Né? As versões na Univap, na maior parte das vezes, são entregues em espiral e não tem nem por que a gente se preocupar com a lombada, certo? Se sobrar algum tempo e vocês quiserem investir numa editoração, né, numa diagramação e numa impressão mais sofisticada, daí sim valeria a pena vocês consultarem algumas informações sobre como desenvolver uma lombada bacana, uma lombada que permita o seu trabalho ser identificado com facilidade numa biblioteca.
certo? Depois disso, vamos à parte interna. É essa sim a que a gente se dedica mais. Vejam só, a parte interna é subdividida em 3 partes. Temos os elementos pré-textuais, ou seja, ainda não começamos a falar do trabalho, certo? Estamos só arrumando a casa. Nesses elementos pré-textuais, eu preciso dar uma certa navegabilidade para o leitor, né? Ele precisa, lendo essas partes pré-textuais, ele consegue achar aonde a informação vai estar, a informação que ele precisa, que ele quer. A gente tem que pensar sempre, gente, que um trabalho acadêmico nem sempre ele é lido de cabo a rabo. Claro que o avaliador do TFG vai fazer isso, e alguns dos pesquisadores também vão fazer isso. Mas muita gente vai pegar o trabalho e vai falar: isso aqui tem temas parecidos, mas não é 100% parecido com o que eu estou procurando. Então, eu vou ali no sumário, eu vou ali nos elementos pré-textuais, eu leio o resumo, eu vejo as palavras-chave, e aí eu me acho, eu endereço onde está a informação que eu preciso encontrar, se é que ela está mesmo ali, e acho lá no meio do trabalho o que eu preciso com objetividade. Então, esses elementos pré-textuais são para isso, para nos dar essa condição de navegação aqui no documento que a gente vai produzir, ok? Depois, nós temos os elementos textuais. Pessoal, esse é o trabalho. Vejam que ironia, né? É a parte menorzinha aqui dessa grande chave. Mas é aqui que está o recheinho que nos interessa, certo? É aqui que está a nossa caracterização do tema, aqui está a nosso referencial teórico, tudo que a gente reuniu de informações sobre esse tema, os nossos métodos utilizados para desenvolver o projeto, a apresentação dos resultados, a análise deles e, enfim, as nossas conclusões, né? Bom, e depois temos os elementos pós-textuais, certo? Dos elementos pós-textuais, o mais importante, que é obrigatório aqui, é o das referências, também conhecido como bibliografia, que é uma lista com todos os livros utilizados para a redação desse trabalho. Livros, artigos, filmes, todas as peças, todos os materiais utilizados no desenvolvimento do texto que acabou de ser apresentado. Então, nessas referências também tem uma normazinha que está listada ao longo dessa apresentação e exemplificada, né, de como a gente deve apresentar. Não basta apresentar só o autor, nem só o título, também a edição, também o ano, também o local. Nós vamos ver tudo isso mais para frente, de forma organizada, por ordem alfabética de sobrenome do autor. E assim a gente apresenta tudo que lemos, né? Da onde colhemos aquelas ideias que estão apresentadas ali. Mais para frente a gente vai ver também a diferença entre a gente vai ver a diferença entre a referência bibliográfica, a referência utilizada e a bibliografia consultada, né, que pode ser um desdobramento aqui das referências. O glossário é uma espécie de pequeno dicionário de itens, definições importantes para esse trabalho. O apêndice. Apêndice é uma parte que não foi para o corpo do texto, mas que foi citada no corpo do texto, certo? E que, para não ocupar esse recheinho, foi para o apêndice. Só quem quiser verificar alguma coisa ou se aprofundar em algum tema, vai consultar esse apêndice depois. E temos o anexo, que tem uma função muito semelhante. Qual a diferença entre o apêndice e o anexo? O apêndice foi produzido pelo pesquisador que escreveu essa monografia. Vamos supor o roteiro de uma entrevista,
um relatório de visita técnica, um questionário que tenha sido aplicado. Tudo isso vai no apêndice. E no anexo vai o quê? Vão materiais que foram utilizados na pesquisa, mas não foram produzidos pelos pesquisadores. Vamos supor um mapa específico que não tem entrado nas ilustrações e no tema, no texto da parte principal, mas que tenha sido consultado ao longo do desenvolvimento, né? Um catálogo, uma propaganda de algum produto, que tenham sido referências para vocês, que não estejam publicizados, né, publicados, como no caso das referências bibliográficas, eles podem estar anexados ao final do trabalho, para que as pessoas aprofundem suas consultas. E o índice, que muitas vezes a gente confunde índice com o sumário. Bom, o sumário é aquela lista onde a gente põe o númerozinho da página em que a gente vai encontrar cada capítulo, cada seção, subseção, tópico e item do trabalho, né? O índice é aonde a gente vai encontrar os principais termos relevantes. Em que páginas nós encontraremos algo que fala sobre arquitetura emergencial? Em que página nós vamos encontrar algo que fale sobre redação científica? Então, ao final, a gente vê onde esses termos estariam relacionados no trabalho que foi entregue. Certo? Vamos à próxima. Aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos para vocês com fontes. Tirei todos esses exemplos de sites que trazem informações, né, mastigadinhas sobre as normativas da ABNT e trazem exemplos também. Então, esses sites estão listados aqui, vocês fiquem à vontade para consultá-los. São, na maioria deles, bons, mas eu acho muito importante que vocês tenham sempre em mente, não é para complicar, certo? É para simplificar, é para fazer um sentido de leitura, para a leitura do trabalho ser muito simples. Se estiver complicando demais, voltem ao material da Univap, as normas do TFG da Univap, que ela com certeza já vai garantir um trabalho de bastante qualidade para vocês, certo? Nessa folhinha de capa que temos de exemplo aqui, pessoal, o que eu acho importante, que vai reger todos os trabalhos, é que a gente tenha ciência de uma área de margem, sempre, certo? E pontos de alinhamento, né? Então, alinhamento superior, com o nome da instituição de ensino e do aluno, central, com o título e subtítulo do trabalho, e inferior, com o local e a data. Aqui, uma folha de rosto, que é a que se encontra dentro do trabalho, ok? Aqui a gente inverte um pouquinho o nome do aluno, vem para cima, continua o título e o subtítulo no centro, e aí a gente adiciona um textinho para dizer qual tipo de trabalho é. No caso de vocês, é um trabalho de conclusão de curso ou um trabalho final de graduação apresentado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Univap, como requisito da obtenção do título de arquiteto urbanista, põe o nome do orientador e a data. Ok? Então, nome da universidade, nome da faculdade vai estar no textinho explicativo, não mais lá no cabeçalho. Aqui é uma folha de aprovação, certo? Ele também tem um textinho, nome do aluno e título do trabalho, data. Aqui, pessoal, vocês só vão saber o nome do orientador de vocês, ok? Porque a banca examinadora, no nosso caso, ela é montada pela coordenação do curso de acordo com parâmetros de carga horária de trabalho de cada professor, certo? No caso de vocês discutirem com o orientador de vocês algum convidado para a banca, aí sim esse convidado estaria aqui. Isso ainda não é muito comum na nossa universidade por questões burocráticas mesmo. Mas é possível, já aconteceu algumas vezes,
tem que passar por várias aprovações e critérios. Se isso acontecer, coloquem também o nomezinho deles aqui e deixem um espaço a ser completado pela coordenação na hora que definir a banca de vocês. Outro item obrigatório é o resumo. O resumo, inclusive me fizeram uma pergunta na aula passada sobre ele, né? O resumo não é a introdução, ele é um resumo mesmo, a função dele é a síntese do trabalho completo. Ele tem no máximo 500 palavras, é sempre um parágrafo único e traz ao final dele algumas palavras-chave. Certo? Essas palavras-chave servem para que a gente tenha uma busca facilitada no nosso trabalho para ele ser encontrado, principalmente agora em meios digitais, né? Essas palavras-chave que vão permitir que ele seja buscado e encontrado. O sumário. Então, o sumário também era conhecido como índice, popularmente conhecido como índice. A gente já viu, né, que índice é uma coisa diferente, que vai tratar de palavras e vai dizer onde essas palavras são encontradas no texto. E o sumário, sim, vai informar os nossos capítulos, os nossos tópicos, itens e, enfim, quaisquer desdobramentos que a gente tenha dentro dessa apresentação de dados, né? Então, pessoal, na parte dos elementos textuais, né? Aquele pedacinho do recheio, eles vão ser contados por esse sumário, ok? Então, aqui onde a gente vê número, a gente está falando dos elementos textuais. Aqui onde a gente deixa de ver números, nós estamos falando já dos nossos elementos pós-textuais, ok? Geralmente, temos 4 ou 5 capítulos. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4 e talvez um quinto capítulo aqui no nosso sumário. Já conversei com vocês sobre isso, que vocês e o orientador têm a liberdade, no caso da nossa instituição, de rever tanto a posição quanto o conteúdo dessa estrutura. No entanto, internacionalmente, é aceita essa forma que está aqui no exemplo colocado. Capítulo 1, a caracterização geral do tema, também também conhecido como introdução. Eu posso ter aqui um item 1.1, por exemplo, que apresenta a nossa problemática, o nosso problema de pesquisa neste trabalho. Podemos ter o 1.2, que é a justificativa, e talvez possamos ter também o 1.3, que seriam os objetivos. Né? A gente já falou um pouquinho dos objetivos no caso do projeto de arquitetura, estar no início do nosso capítulo de materiais e métodos, né? Mas para quem quiser já apresentá-los no começo, com uma configuração um pouquinho diferente, poderia ser o 1.3 aqui da introdução. Depois, este exemplo colocado aqui segue um pouquinho esse formato internacionalmente consagrado. A gente teria o capítulo 2 de revisão da literatura, né? E aí sim a gente pode fazer 2.1 histórico, 2.2 condições, aqui no caso a estrutura, 2.2.1, 2.2.1.1, enfim, a gente vai abrindo como uma árvore os nossos itens e subitens, mas ainda assim dentro do guarda-chuva da revisão da literatura, certo? O capítulo 2. Existe uma norma técnica que está listada no final desse trabalho que vai deliberar sobre como fazer esses desdobramentos aqui, como notificar esses numerozinhos, esses pontinhos. Ela está listada aqui. Por hora, eu não acredito que vocês vão precisar de mais do que 4, né, subitens. Se precisarem, a norma está aí para ser consultada, mas até 4
A apresentação deste sumário exemplifica bem como a gente vai fazendo isso. Capítulo 3, opções metodológicas aqui, também pode se chamar materiais e métodos, ou também pode chamar desenvolvimento do trabalho do projeto, que eu acho mais coerente no nosso caso, né? Que estamos falando de projetos de arquitetura. E ele também pode ter 3.1, 3.2, 3.2.1, assim como o capítulo 4, que aqui já parte para considerações finais. Eu indico que a gente faça um de análise dos resultados, no nosso caso, que é exatamente onde a gente apresenta o nosso projeto e apresenta também as análises deles, né? Então, os diagramas, as setorizações, as volumetrias, de repente, planos com as sombras, enfim, a gente apresenta, faz essa análise e aí sim teria um capítulo 5 com considerações finais. Ok? Pessoal, vamos deixar essa primeira parte por aqui e eu produzo mais um vídeo, ok? Depois, falando das demais considerações importantes sobre as citações, sobre o reconhecimento do autor nos trabalhos acadêmicos. Então, até já. Espero vocês na parte 2.